é o nosso último vídeo das personalidades. Tá pronto para fechar esse ciclo? Para conhecer as 9 formas de personalidade que nós temos? Olha só, essa aqui é a personalidade chamada paz, harmonia ou mediador. Sabe aquela pessoa que você vira e fala assim, vamos? Ele fala, tô indo. E você fala, vamos? E ele fala, calma, o mundo não se fez em um dia, tudo vai dar certo, eu tô indo, vamos devagar. Você conhece alguém assim? Pois é, provavelmente essa pessoa é o tipo 9. O tipo 9, ele fala o seguinte, o mundo não vai saber valorizar os meus esforços, então eu vou ficar bem relaxado, bem confortável e vou economizar energia. Então ele é uma personalidade que normalmente ela é tranquila, nada tira ela do sério. Aliás, é muito difícil brigar com essa personalidade, porque ela vai buscar responder aquilo que você quer para evitar conflito. Então se você virar para a pessoa e falar assim, nossa, você não está sendo produtivo, ele vai falar assim, nossa, é mesmo, né? Eu preciso tanto ser mais produtivo, eu vou me esforçar para ser mais produtivo. Então você fica assim, então tá, ok. Mas normalmente ele tem dificuldade de fazer diferente, porque ele sempre faz no ritmo dele. Ele tem um ritmo que é um ritmo único, é um ritmo que ele começa e termina naquele ritmo. E uma questão importante é o seguinte, quanto mais você pressiona essa personalidade, mais lenta ela fica. E isso não é por querer não, o movimento de estresse dela é se sentir sob pressão. E com isso, ou uma necessidade de um posicionamento, se ele tem que tomar uma decisão, normalmente são situações que deixam essa personalidade estressada. Nesse momento ele vai no 6. O 6 é aquele que busca segurança, lembra? Aquele precavido. Então ele dá até uma borboletazinha, sabe? Ele tem um pouquinho de uma síndrome de pânico e nesse momento ele fica paralisado. Então quanto mais você pressiona, mais paralisado ele fica. Então não adianta apertar não, apertar vai piorar. Ele precisa de tempo, ele precisa de espaço para produzir. É uma personalidade que ela nunca é parada, mas ela tem sempre um movimento contínuo. Ela tem um movimento dela contínuo, então ela está sempre em movimento, mas é um movimento visto pelas outras personalidades como mais lento, como uma pessoa mais lenta. Quando ela tá tranquila e tá no que a gente chama de evolução, ele vai no tipo 3. Lembra que o 3 é resultado, é performance? Então ela é uma personalidade que tem uma extrema performance. Ele foca na realização, ele aprende a lidar com a pressão e começa a agir, a tomar decisões. Quer ver uma curiosidade dessa personalidade? Você conhece ou já ouviu falar na Scotland Yard, que é aquela polícia inglesa? Então, normalmente a Scotland Yard, ela só contrata o tipo 9 para trabalhar com para negociação, para resgate, porque quanto mais estresse, mais calmo essa personalidade fica. E ele tem uma característica de ser um mediador nato. Então ele consegue ver o lado do bandido, o lado do mocinho e achar um caminho do meio. Então, em momentos de estresse, normalmente ele é estrategista, ele é calmo e ele consegue ver os dois lados e achar uma solução que um lado fica satisfeito e o outro lado também fica satisfeito, tá ok? É uma personalidade que evita conflito, busca harmonia. Normalmente eles gostam muito de esportes de aventura, eles gostam de pedalar, eles gostam de fazer montanhismo, eles gostam de fazer atividades que estão ligadas à natureza. Adoram ficar ali sentados, olhando o horizonte. Eles têm uma característica que é uma dispersão de atenção. Então eles conseguem entrar no que a gente chama de caixa do nada. Ficar ali contemplando a natureza e não pensando em nada. Você consegue ficar assim, sem pensar em nada?
Pois é, essa personalidade, ela faz isso com maestria. E eles têm uma dispersão de atenção, às vezes, que eles esquecem as coisas. Sabe aquela pessoa que fala assim, vai lá comprar um pão. Aí ele sai para comprar o pão e acha alguma coisa interessante no meio do caminho. Passa um pouco, ele volta para trás sem pão. Você fala, cadê o pão? Ele, pão? Que pão? Era para comprar pão. Eles só prestam atenção em algumas coisas, em coisas que eles não têm muito interesse, eles acabam sendo um pouco desatentos, vamos dizer assim. Lembre-se que tem outras personalidades que têm essa característica, por exemplo, o 5, o 6, eles são também um pouco desatentos, mas essa personalidade só acontece com bastante frequência, essa desatenção, eles erram sempre a mesma coisa, eles acabam fazendo os mesmos erros, e aí ele vira e fala assim, nossa, é mesmo, né? Eu tinha que melhorar isso. Mas eles não conseguem pôr aquela atenção, aquele foco em algumas situações que não são situações importantes para eles. Eles são, então, flexíveis, carismáticos, normalmente todo mundo gosta dele, ele consegue entrar em vários grupos, interagir em vários grupos e ele tá sempre buscando pacificar, buscando todo mundo ficar bem, ele gosta de coesão, se ele vê alguém ali excluído, ele quer trazer essa pessoa para o grupo, ele quer fazer essa pessoa se sentir bem. Então ele é uma pessoa que que ele gosta de uma interatividade. Mas ele é mais moderado, tá ok? Não é uma interatividade excessiva, é uma interatividade mais moderada. Eles têm uma paixão que é a preguiça. Eles adoram ficar na frente da televisão, ócio criativo. Eles conseguem fazer numa boa, tô relaxando aqui. Fica lá na rede, relaxa, vai para a natureza. Quando eles estão nesse movimento de descanso, eles conseguem ficar sem nenhum peso na consciência. Embora eles não se achem preguiçosos. Por quê? Porque eles estão sempre agindo. Para eles, até o descanso é uma ação. Então, eles estão sempre em movimento, um movimento mais lento, mas sempre em movimento. E a fixação deles é a indolência. Então, eles são indolentes, você fala e eles não mudam. Eles acabam sendo eles mesmos, fazendo o que eles querem, do jeito que eles querem. Então, eles têm essa indolência nata aí na personalidade, ok? O que coloca, então, eles em estresse? Seria pressão ou exigência. Você se identificou com essa personalidade? Vou te dar uma dica. Busque ter atenção em coisas que você recebe feedbacks constantes. Normalmente essa é uma personalidade que demora um pouquinho para evoluir. Então busque fazer um autoconhecimento, busque enfrentar os teus problemas, busque se posicionar um pouco mais para que você possa crescer e ser visto como uma pessoa mais rápida, como uma pessoa mais decidida. Muitas vezes, se você for líder de uma equipe, essa equipe vai achar que você demora um pouquinho para decidir ou que você não toma uma posição mais veemente. Então tente se posicionar um pouco mais, tente ver em que situação você poderia colocar um ponto de vista um pouco mais crítico, para que você treine aí essa sua capacidade de decidir e de se posicionar, tá ok? Com isso a sua equipe vai se sentir mais segura e mais dinâmica ao teu lado, tudo bem? Então, nós falamos das 9 personalidades. Qual é a sua? Se você ficou em dúvida, eu te aconselho a voltar aqui embaixo no vídeo, você tem um link das 9 personalidades. Volte e assista aquela personalidade que você ficou em dúvida. Além disso, nós vamos ter um próximo vídeo que vai falar sobre o teste das personalidades. Você pode fazer esse teste para comprovar. Lembre-se que o teste ele aceita qualquer coisa, então seja o mais verdadeiro possível. Aceite as suas críticas, busque confirmar com as pessoas que te rodeiam, porque normalmente as pessoas enxergam muito mais as nossas características do que nós mesmos. Afinal, é muito mais fácil a gente dizer quem o outro é do que olhar no espelho e ver a nossa realidade.
ok? Qualquer coisa, mande sua pergunta, mande um e-mail, que nós vamos estar te respondendo e tirando as suas dúvidas, ok? Se você gostou, dê um like e assista os nossos próximos vídeos, tá ok? Conto com você!